Glória a Deus. Como é que vocês estão hoje? Quem pode dar um glória a Deus mais forte? Gente, primeiro dia da semana. Balança a pessoa que está do seu lado aí. Tô achando que vocês estão meio lentos hoje. Quem pode dar um glória a Deus mais forte? Aê! Homem e mulher de fé forte. Que a gente possa continuar fluindo naquilo que o Senhor tem. Eu não sei vocês, mas quando eu cheguei aqui na hora do louvor, o Espírito Santo, ele começou a me lembrar tantas coisas, sabe? E quando o Cadu estava cantando e ministrando, que a gente não queira apenas as mãos de Jesus, mas os pés de Jesus. E quão forte é falar sobre isso? Porque as mãos de Jesus são as mãos que nos dão algo. Os pés de Jesus são os pés que nos direcionam, que nos levam ao id, nos levam ao desconforto. E quantas vezes é muito mais fácil a gente pedir a Deus algo, mas não se disponibilizar a Ele para fazer a nossa parte. E falou muito comigo porque a ministração de hoje tem tudo a ver com essa canção. Então foi uma confirmação dos céus, aquilo que você ministrou aqui. Quantos precisam e gostam do colo do pai? Levanta a mão. Eu sou a primeira. Todo mundo gosta de um colinho, sim ou não? Todo mundo gosta de um dengo, como diria uma boa baiana. Todo mundo gosta de um denguinho, sim ou não? E quando essa mensagem ela veio ao meu coração, ontem eu ministrei essa mensagem, inclusive, mas quando eu estava meditando hoje, é incrível, né? Que Deus dá o mesmo texto, mas uma perspectiva totalmente diferente. E Deus começou a ministrar sobre o colo do pai. E eu não sei qual foi a sua realidade de paternidade. Eu não consigo saber se o seu pai foi bom, se o seu pai foi ruim. Se você teve um colo de um pai terreno para te acalentar, para enxugar suas lágrimas, eu não sei dizer isso. E a gente sabe que esse é um tema um tanto quanto difícil. Esses dias, eu na verdade no final de semana dos dias dos pais, a gente saiu do culto, de domingo, fomos comer uma pizza. Eu acho que se não foi o mesmo final de semana, foi um final de semana anterior. E a gente estava lá comendo a pizza e tinha atendente, aí tocou-se no assunto do dia dos pais. E eu me lembro que aquela mulher, ela falou assim, né, o dia dos pais é um pouco complicado. E naquele momento eu entendi que para ela era muito complicado aquele dia. E sim, o dia dos pais às vezes é muito complicado para alguns que infelizmente não tiveram um bom pai, não tiveram um colo, não tiveram um refúgio. Mas quanto mais a gente se aproxima do Senhor, a gente entende que nós temos um pai que vai além daquilo que o nosso toque físico pode contemplar. E quantas vezes eu me lembro, tem uma lembrança do meu pai que eu gosto muito. A gente gostava de colocar, minha mãe vai lembrar disso, o colchão na sala. E a gente dizia assim, hoje é o dia que eu já dormi na sala. Então todo mundo deitava no colchão, assistia ali um filme ou a televisão, não lembro. E aquele dia era um dia que nunca passou da minha mente. Eu sempre lembro do dia onde todo mundo se juntava para dormir na sala, no colchão. E quando eu lembrei dessa mensagem, a primeira lembrança que veio de colo de pai foi esses dias. Porém, a gente vai crescendo. E cada filho tem uma demanda. A gente está ali com Ana, perfeita. Temos mais um bebê ali também, que vai ser apresentado nesse instante, o filho da Wilma. E quando a gente vê um bebê, a gente vê um filho que carece de todo o amor e todo o colo de um pai e de uma mãe. E essa é uma fase das nossas vidas. Todos nós, em algum momento, fomos ninados pelo Senhor. Talvez você não lembre de você ter sido nidado pelo seu pai. Talvez você diga assim, mas meu pai nem ligou para mim, minha mãe nem ligou para mim, eu não estou nem falando necessariamente da figura paterna. Mas alguém te ninou. Em algum momento da sua vida, alguém te pegou no colo e te ninou. Eu não sei quem foi. Só que Deus apaga essa memória da gente. Assim como a criança vai crescendo. E aí ela chega na fase da introdução alimentar.
você precisou de alguém para pegar a comida e colocar na sua boca. Todos nós passamos por isso. Se você está aqui hoje, graças a Deus bem nutrido, você passou por essa fase. Você dependeu de um pai, ou de uma mãe, ou de uma avó, mas você dependeu de uma figura de cuidado para te dar o que comer. Porque você não trabalha com 2 anos de idade. 5 anos, a mesma coisa. Agora vai mudando as demandas. E quanto mais um filho vai crescendo, mais ele vai se tornando independente do colo do pai. Porque com 10 anos, você não precisa do colo do seu pai. Fisiologicamente falando. Com 12, também não. Você vai crescendo e a dependência vai diminuindo, sim ou não? Mas a necessidade do pai, ela vai além de uma necessidade fisiológica. E é sobre isso que a gente vai falar hoje. Um pai que literalmente é aquele que nos sustenta. A figura de um pai, a figura da paternidade é a figura que te traz segurança. Talvez você não teve o melhor pai do mundo. O meu pai teve vários defeitos. E com certeza o seu também teve. Porque ele é gente, como eu e como você. E a primeira coisa que eu queria trazer essa noite é: o seu pai, a sua mãe, não é um super-herói ou uma super-heroína. Não cobre ao seu pai aquilo que você só vai receber de Deus, Pai. Não coloque na cruz um homem e uma mulher pecadora como você, com falhas e com desafios. E é difícil a gente chegar nisso, porque é muito mais fácil a gente colocar na conta do outro, sim ou não? É muito mais fácil a gente dizer assim: mas eu nem tinha uma mãe para me dar um colo. Eu nem tinha um pai para me exortar. Eu não tinha alguém para me apontar o caminho. Ei, se você está aqui hoje, Deus te deu faculdade mental. Você pensa. Deus te deu a possibilidade de você conhecer a palavra dele. E ele diz assim: você tem a mim e eu te darei direção. E isso basta. O problema é que a gente não quer a direção de Deus. E a gente vai entrar no texto de hoje, que muito provavelmente você já ouviu, a parábola do filho pródigo. Quantos aqui já ouviram essa parábola? Talvez se eu perguntar a vocês, qualquer um de vocês poderia pregar essa mensagem. Porque é uma mensagem que a gente sabe de cor. É uma mensagem que a gente aprende desde a salinha até muitos cultos durante a nossa vida. Porém, essa parábola, ela fala muito comigo em diversas fases da minha vida. A gente sabe que essa parábola, Lucas 15, verso 1. Vamos começar a ler a Bíblia. Cadê a Bíblia de vocês? Amém? Palavra inerrante, infalível. Em Lucas 15, no verso 1, antes de iniciarmos a parábola, eu queria que a gente meditasse para quem Jesus está contando essa parábola. Isso é muito importante para a gente interpretar o que ele está querendo dizer. Qual é o público? Quem está ouvindo o que Jesus está ensinando? No verso 1, a Bíblia diz assim: então, aproximaram-se dele todos os publicanos e pecadores. Repete comigo: publicanos e pecadores, para ouvi-lo. Verso 2. E os fariseus e os escribas murmuravam, dizendo: este homem recebe pecadores e come com eles. Repete comigo: fariseus, escribas. 2 grupos estavam assistindo Jesus. O grupo 1, publicanos e pecadores, ou seja, cobradores de impostos. Aqueles que já estavam na lama do pecado. Aquele que olhava para a lei e dizia assim: eu não creio nisso. Isso aqui não é para mim. O público descrente. O público que não acreditava em Jesus, o público que não acreditava em Deus, o público que não seguia lei nenhuma. Esse era o primeiro público que estava ouvindo Jesus. Mas a gente tem um segundo público. Os fariseus e os escribas, os certinhos. Aqueles que tinham toda a lei na ponta da língua. Aqueles que seguiam tudo imediatamente como a antiga lei dizia.
Aqueles que estavam ali para questionar. Aqueles que queriam saber, vamos ver quem é esse aí que está se dizendo perdoar pecado. Existiam dois públicos. Assim como aqui hoje. Aqui nós temos dois públicos. Aqui a gente tem a pessoa que nem vem na igreja direito. Que na verdade, nem acredita muito nisso aqui. Tá só cumprindo o rito porque foi convidado. Na igreja a gente tem esse público. Mas a gente também tem um outro público, que lê a Bíblia todo dia, que ora, que jejua, que serve, que tá aqui só cumprindo os ritos. E na nossa vida a gente passa por esses dois momentos, né? Um momento que a gente nem tá sabendo o que é que tá fazendo direito, não conhece Jesus. E no momento que a gente está ali só cumprindo os ritos. Eita, que hoje eu fui crente. Hoje eu acordei, hoje eu orei, hoje eu li a Bíblia. Neste instante estou me arrumando para o culto, para servir na igreja. Você aquele dia que a gente fala assim, hoje Deus olhou para mim e disse assim, esse filho aí eu tenho orgulho. A gente tem esses dias também. E quando Jesus começa a contar a parábola, e agora a gente vai entrar talvez em alguns versículos que você já conhece, Jesus começa. Verso 11. Certo homem tinha 2 filhos, repete comigo, 2 filhos. 2 grupos e 2 filhos. Vamos continuar. E diz assim, o mais moço deles disse ao pai, pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres dos bens. E passado não muitos dias, o filho mais moço ajuntou tudo que o pai tinha dado para ele e partiu para uma terra distante. E lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Primeiro filho, o filho rebelde. O filho que chegou ao pai, não estou afim mais de morar nessa fazenda, não estou afim mais de te obedecer, então tu me adianta a minha parte, que eu vou capar o gato. Quem nunca, né? Aquele que olha para Deus e diz assim, olha Deus, tu tem um monte de coisa para me dar. Tô orando para tu me proteger, tô orando para tu me livrar de uma doença, mas deixa eu te falar, cansei de ficar sobre esse teto. Então deixa eu dar uma vividinha aqui. Deixa eu ir ali ver como é o mundo lá fora. Me dá as coisas boas que eu vou viver. Esse é o dia que você pega o controle e toma de Deus. E às vezes a gente olha para essa passagem e pensa, meu Deus, como ele era cruel. Mas você prestou atenção que o filho morava numa fazenda. Tinha tudo, o pai tinha posses. E ele escolheu viver fora dessa cobertura. E a gente faz isso. Quando a gente olha para Deus e diz assim, olha Deus, você é tão bom, tão maravilhoso, você sabe de todas as coisas. Deus, eu creio que você é onisciente, onipotente, onipresente, todo mundo crê nisso. Mas aí você olha para o Deus onisciente, onipresente e onipotente e diz assim, mas eu não estou afim que o Senhor governe a minha vida. Então me dá o controle que eu mesma vou tomar as situações. É isso que o filho faz. É isso que eu e você fazemos. Quando a gente olha assim, Deus, tu é maravilhoso. Tem muita coisa para me dar. Mas deixa que eu administro. Tirou o controle. E tem um plus nessa passagem. Você recebe a herança quando seu pai? Quando seu pai? No fim das contas, o que é que o filho falou ali? Ó pai, tu não morreu até agora. Adianta os bens. Gente, no fundo, o que o filho estava querendo era dizer assim, pai, eu queria que tu morresse para eu receber os teus bens. Mas já que tu não morreu ainda, me adianta, porque eu tenho pressa. Imagine você chegar para o seu pai hoje e dizer assim, pai, me adianta aí a tua herança, porque eu não tenho capacidade de esperar. E já que o senhor não morreu ainda, né, eu vou ter que pedir. Um filho que desejou a morte do pai. Um filho que não valorizou o colo do pai. E Deus é um pai presente, gente. Tem uma coisa que você nunca vai poder acusar Deus. Que ele não estava lá. Você pode acusar o seu pai que ele não estava lá. Mas a Deus,
Você não pode acusar. A palavra de Deus diz: buscar-me-eis e me achareis, se me buscares de todo o coração. A pergunta é: será que você tem buscado o colo do Pai de todo o coração? Com toda a disponibilidade? Com todo o vigor? Como tem sido a sua busca pelo colo do Pai? Porque a gente carece de um colo do Pai. Independente de quantos anos o filho vai ter, um abraço de pai é inconfundível. Um abraço do Deus Todo-Poderoso é inconfundível. E aí continua a história. Verso 14 diz: depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome, e ele começou a passar necessidade. Clássica. Não soube administrar os bens porque não era o tempo de ter o bem. Para de antecipar o processo. Um filho, para receber uma herança, na lei natural da vida, ele recebe quando ele tem maturidade de gerir uma herança. No tempo do reinado, a gente vai lá na aula de história, me lembrei disso agora. Mas Dom Pedro, não sei, se eu errar alguém me conserta, mas o pai dele morreu. Só que ele era muito novo para herdar o reino. Ele esperou o tempo para reinar, porque com aquela idade ele não tinha capacidade de gerir o que o pai tinha deixado. A lei da vida, a lei natural da vida, é uma criança com 2 anos receber uma herança, sim ou não? Não! No tempo de maturidade. E quando a gente caminha em desobediência, a gente colhe os frutos da desobediência. Aquele menino, aquele jovem antecipou, não soube administrar, ficou sem nada. E aí veio fome. E ele começou a passar necessidade. E olha o que acontece, verso 15. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra, e este mandou para os seus campos guardar porcos. A função do menino, que era o dono da fazenda, foi cuidar de porco. Por que porco? Não sei se vocês sabem, mas para o judeu, o animal mais repugnante, mais impuro que existe é o porco. Ele não só foi trabalhar dignamente, eu creio que nenhuma vírgula das escrituras está aí por acaso, gente. Aquele menino parou no fundo do poço, cuidando do animal mais impuro para aquele povo. Foi lá que ele parou. Mas o pior é o que acontece depois. Ele, cuidando dos porcos, verso 16, desejava fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. No momento que a gente se afasta do Pai, a gente começa a desejar aquilo que é indesejável. Aquele menino tinha banquete, aquele menino tinha tudo. Ele começa a desejar a comida de um porco. Em sã consciência, alguém deseja isso? Em sã consciência, você vai olhar ali para o chiqueiro e vai dizer assim: queria comer aquilo que o porco está comendo. Não. Você vai olhar para um prato do nós e você vai desejar, né, gente? Claro. Agora, a comida do porco? Só que, vocês já prestaram atenção que quando a gente está longe de Deus, a gente começa a desejar o que não é bom? Porque a primeira coisa que eu pensei ao ler essa passagem, eu digo assim, hoje, eu raciocino, eu falo assim, gente, como é que eu escutava uma música daquela? Como é que eu achava uma coisa daquela normal? Só podia estar doida, desejando o que o porco come. Você começa a desejar coisas que a olhos normais é um absurdo. Eu tô falando aqui pra vocês, alguém quer comer comida de porco, sim ou não? Óbvio que não. Mas é óbvio que não. Mas faz uma retrospectiva de você aí. Alguém vai desejar ser maltratada? Não. Alguém vai desejar se entregar a outro, se perdendo todo o controle? Sobriamente falando? Não. Você vai desejar se entregar a prazeres que você não tem controle? Não. Você vai querer se vender? Não. Você vai querer consumir algo que te degrada? Não. Mas às vezes a gente está tão longe da voz do Pai que a gente começa a desejar aquilo que Satanás deseja.
ele estava longe do pai. E ele começou a desejar essas coisas ruins. E eu fiz muito essa retrospectiva, eu falava, gente, como é que eu achava aquilo normal? Eu tenho um pai tão bom, um pai que me dá dignidade, um pai que me dá amor, porque eu aceitava tão pouco. Porque a minha identidade era pautada em algo tão pequeno. Aquele jovem se encontrou nesse lugar. Verso 17, o momento que a chave muda, amém? Quantos querem que a chave mude, amém? Amém. Então, caindo em si, disse, quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, irei ter com meu pai, e lhe direi, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me como um dos teus trabalhadores. Olha a mentalidade. Ele era filho e queria que o pai tratasse ele como servo. Aí ele continua. Levantando-se, foi para o seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou. E aqui é o escândalo da graça. Compadecido dele, o pai não só esperou e disse assim, eu avisei. Eu te disse que ia dar errado. O pai não fez isso. Porque Deus não fica com a notinha aqui, ó. Errou isso, não me obedeceu nisso. Deus não faz isso, quem faz isso é Satanás, gente. O pai não se contentou em recepcionar o filho, mas o pai correu atrás do filho. O pai correu, ele tomou uma iniciativa e disse assim, meu Deus, meu filho está na porta, eu não posso esperar ele vir até mim, porque eu estou tão ansioso por esse encontro, que eu corro atrás do meu filho que estava longe. O pai não só fica parado, mas ele corre, ele abraça, ele beija. E nesse momento o filho chega para ele e diz, pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos, trazei depressa a melhor roupa, repete comigo, melhor roupa, anel, sandália. O pai recebe ele com um novo look. Ele dá dignidade. Se ele estava cuidando de porco, você acha que ele ia vir no culto? Levanta aí, Mateus. Você acha que ele chegou na casa do pai desse jeito? Não tinha dinheiro. Cuidando de porco. Não tinha nem o que comer. Ele chegou acabado, gente. Sabe aquelas pessoas que, infelizmente, não têm o que comer e a gente vê na rua? Aquele filho chegou daquele jeito. Ele não chegou bonitinho, não. E é fácil abraçar um de nós, né? Difícil é chegar ali na esquina e abraçar uma pessoa que está em vulnerabilidade social. Mas o pai não olhou para isso. Porque o pai não via o filho, fisicamente falando. O pai via o coração do bebê que ele minou. O pai, ele não te vê hoje. O pai vê o feto que ele colocou na barriga da sua mãe. Deus não vê como você se apresenta hoje. Deus te vê antes mesmo da sua concepção. Por isso que Deus, ele não é influenciado pelo que você faz. Deus já tem determinado a sua identidade. Aquele pai abraça, mata um novilho cevado, faz um churrascão, parafraseando, e começa a festejar a volta do filho. E sabe o que é isso? Escândalo da graça. Eu e você, a gente não fez nada para esse pai. Mas prontamente, ele deu o que ele tinha de melhor para aquele filho. E glória a Deus porque aquele filho foi encontrado, amém? Glória a Deus porque eu e você fomos encontrados pelo Senhor. Glória a Deus porque eu estava no chiqueiro e o meu pai me recebeu com um abraço, me deu vestes novas, me deu um anel de autoridade, me deu novas sandálias. Porque você pode estar sujo como for, a sua sujeira não suja a Deus. É Deus que te purifica, não o contrário. Quantas vezes a gente olha assim, eu não vou para a igreja hoje não, porque eu pequei hoje. Como é que eu vou para a igreja? Já ouvi isso muito. Tomei umas hoje. Como é que eu vou para a igreja? Errei hoje. Assisti pornografia hoje. Briguei com a minha mulher hoje. Com que cara eu vou para a igreja? A mesma cara que tu peca em casa, porque
Deus está aqui, Deus está lá também, irmão. A gente acha que o nosso pecado vai afastar Deus, é a gente que se afasta do Senhor. Deus não sai do trono. É você que se afasta do colo do Pai. Não foi o pai que expulsou o filho, foi o filho que decidiu sair da casa do pai. Mas aí a gente tem a segunda parte da história. E eu prometo que eu não vou demorar porque eu tô aqui com o cronômetro, tá? A segunda parte da história é às vezes a parte que a gente esquece. Porque essa parte já é muito rica, amém? Quando já fomos abençoados com o primeiro filho, amém? Já aprendeu e se identificou um monte. Eu mesmo já me identifico muito com essa história. Só que aí tem o segundo filho. E lembra que Jesus estava falando para quantos públicos? E eram quantos filhos? 2. Aí chega o filho certinho. O filho mais velho estava no campo, verso 26. Não entendeu nada do que estava acontecendo, né? Ele estava o quê? Trabalhando, sendo obediente, cumprindo o horário que o pai tinha dito. Aí o filho vai lá, chama o criado, verso 26. Chamou um dos criados e lhe perguntou, o que é isso? O criado informou, veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cevado. Isso significa que era a melhor coisa que ele poderia oferecer na fazenda. Porque ele o recuperou com saúde. Gente, o ciúme de Deus por você é que ele tenha tempo de te recuperar. Porque esse tempo pode acabar. E aí o criado, o filho, o irmão na verdade, verso 28 diz, que ele se indignou. Ele não entendeu nada. Ele nem queria entrar na casa. Então, saindo, o pai o procurou. E na minha versão diz assim, para conciliá-lo. O anseio do pai é ver filhos reconciliados. O anseio de Deus é o ministério da reconciliação. Aqui o pai entendeu, olha, tem um filho meu que foi salvo, tem um filho meu que voltou para casa, mas tem um filho que estava aqui, debaixo da minha saia, mas ainda está insatisfeito. E com muito amor esse pai continuou, mas ele respondeu ao seu pai, tantos anos que eu te sirvo, sem jamais transgredir, desobedecer uma ordem tua. E tu nunca me deu um cabrito. Eu achei engraçado essa parte. Ou seja, eu fiz tudo certo, tu não me deu nem um cabrito para eu comemorar com os meus amigos. Aí chegou esse, que estava 1000 anos longe, pegou a herança, fez, aconteceu, chegou sujo. Tu mata a melhor carne, a picanha da picanha. E sabe quem é esse filho? A gente. Que tem 1 ano de crente e diz assim, eu tenho 1 ano nessa igreja. Eu tenho 1 ano nessa igreja, estou servindo, estou dizimando, estou lendo a Bíblia, estou orando todo dia. E não acontece na minha vida. Agora chega esse daí, se converteu tem 1 mês. Já arranjou o varão, já mudou de emprego. É assim, sim ou não? Rapaz, Deus, como assim? Estou fazendo tudo certo. E tu não me recompensa, agora esse aí chegou agora com essa cara lisa e tu já fez tudo na vida dele. Quem concorda que o primeiro filho estava em pecado, levanta a mão. Estava em pecado. Mas o segundo filho estava em pecado igual. E aí é o X da questão dessa parábola. O primeiro filho estava em pecado, isso é óbvio. Essa parte a gente já ouviu. Mas o segundo filho estava dentro da casa do pai, pecando contra o pai. Porque ele vinha para o culto bonitinho. Ele lia a Bíblia. Ele postava o devocional. Ele obedecia a todas as regras. Mas ele não fazia isso porque ele amava o colo do pai. Ele fazia isso porque ele queria o bem do pai. O bem financeiro do pai. E aí a gente volta para o louvor que Cadu muito bem cantou hoje. A gente quer a mão de Jesus, mas a gente não quer o pé dele. E naquele momento, o pai responde, vindo porém esse teu filho, verso 31, perdão. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre esteve comigo. Tudo que é meu é teu.
Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque o teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Gente, o primeiro filho é o pecador, é o cobrador de impostos, é aquele que escarnecia da lei, mas caiu em si e voltou. O segundo filho era o fariseu. Jesus estava falando assim: ei, não adianta você seguir todas as leis buscando algo em troca, sendo que o pai já estava lá. O que o filho tinha de mais precioso não era a herança do pai, era o colo do pai, a presença do pai. Ei, o que a gente tem de mais precioso não é o que Deus vai nos dar, é o que Deus já nos deu. Então não adianta servir, ler a Bíblia, orar, dizendo assim: olha Deus, eu estou fazendo tudo certo, então tu me recompensa, hein? A lógica de Deus não é essa. A lógica de Deus é: eu tenho o meu pai. E olha a resposta do pai. O pai olha assim: como é que você está pensando em cabrito, em novilho? Você desfrutava da minha presença todos os dias. Você tinha um colo de um pai bom todos os dias e você está preocupado com o que eu tenho para te oferecer? Esses somos nós. Muitas vezes dentro da igreja, cumprindo todos os ritos, mas não porque a gente entendeu o amor do pai, mas porque a gente diz: olha Deus, tô dizimando, viu? Olha Deus, tô lendo a Bíblia, viu? Olha Deus, tô jejuando. Ei, a obra da cruz é suficiente. Sabia? Quantos aqui querem ser salvos? Amém? Amém. Quantos aqui querem viver a vida eterna? Amém? Sabe o que precisa para isso? Crer no Senhor Jesus como seu único Salvador. Ponto final. Só isso. Simples. Ontem a gente estava na conferência Evangelho Puro e Simples. O Evangelho é isso aí. Crer naquilo que Cristo fez na cruz por você. A questão é, não é Cristo mais alguma coisa. Não é crer naquilo que Cristo fez na cruz, mas eu tenho que orar. Claro que aquele que entende o que Cristo fez, é óbvio que ele ora. Aquele que entende o que Cristo fez, é óbvio que ele jejua. Aquele que entende que Cristo deu tudo, é óbvio que ele dizima, que ele serve. Ele faz tudo isso porque ele entendeu que o que ele precisava, o dinheiro, o esforço, o merecimento dele, jamais era capaz de conquistar. E é nesse lugar que eu queria te levar hoje. O segundo filho tinha o colo do pai disponível, mas ele escolheu o caminho da recompensa. Às vezes a gente vem na igreja pensando na recompensa. E eu já fiz isso várias vezes. Não te julgo, não. Só que como minha amiga Tati disse, Deus vai te pegar na curva, viu, irmão? Às vezes você pode até vir com a intenção errada. Mas quando você deita no colo do pai, você tem intimidade. E ele começa a te dizer assim: filho, essa restauração é tão pequena ao lado de quem eu sou. Filho, essa herança que eu tenho para você é tão pequena do lado da minha intimidade, do meu abraço, do meu amor, da minha graça, da minha misericórdia. E a gente só descobre isso quando a gente está no colo do pai. O primeiro filho saiu de casa, o segundo estava dentro de casa. O primeiro filho deu tchau ao pai. O segundo obedeceu o pai em tudo. Sabe o que é que tem em comum nos dois filhos? Os dois queriam uma coisa: a recompensa. Um pediu para adiantar. O outro, se eu fizer tudo certo, eu vou receber. E a ótica da paternidade de Deus é o contrário. É Deus entregar o seu filho. É Deus entregar o homem que foi capaz de nos reconciliar com ele. Por isso que o anseio do pai não era só que o primeiro filho perdido voltasse, mas era reconciliar o segundo filho que estava ali dentro de casa. Porque esse foi o motivo que Deus enviou o seu filho. Essa parábola é uma das parábolas mais ricas e ela demonstra o evangelho de forma tão escancarada. Um pai que anseia ter um encontro com o filho. Seja ele dentro da própria igreja, seja ele dentro da fazenda,
ou fora dela. O anseio do pai é ter intimidade com seus filhos. O seu anseio deve ser ter intimidade. Olhar para Deus e dizer assim: Deus, eu queria tanto teu colo hoje, sabe? Porque eu sei que só isso que vai me trazer conforto. Porque tem dias na sua vida, ou eu diria todos os dias, que você pode ter tudo. Você até pode ter o melhor pai e a melhor mãe do mundo nessa terra. Mas somente o colo de Deus é aquele que vai te trazer satisfação. E esse lugar não é um lugar que a gente entende da noite para o dia, mas que o próprio Espírito Santo nos revela. Eu queria convidar os meninos a subirem, queria convidar você a ficar de pé. Confesso que para vocês essa passagem, essa mensagem, ela não é fácil. Porque em muitos momentos da minha vida, eu orei e eu falei assim: Deus, eu não quero ser o segundo filho. Deus, eu não quero estar aqui nessa igreja cumprindo todos os requisitos para no final das contas eu dizer assim: Deus, você está me devendo alguma coisa. Eu não quero, Deus, esquecer que hoje eu posso até ser o segundo filho, mas antes eu fui o primeiro. Muitas vezes a gente dentro da igreja esquece do chiqueiro que a gente saiu. A gente esquece do chiqueiro que Deus nos tirou. E a gente começa a olhar para o outro e dizer assim: quem é esse? E Deus está lá de cima dizendo: quem é você? Porque eu busquei os dois. Os dois não me colocaram em primeiro lugar. Porque pecado não é transgredir uma lei. Porque a gente não tá mais debaixo da antiga aliança. Pecado é você tirar Deus do primeiro lugar. E se você tira Deus e coloca a bênção, você está em pecado. Se você tira Deus e coloca a sua família, você também está em pecado. Se você tira Deus e bota o seu trabalho, você está em pecado. Mas isso pode até trazer como um jugo para nós. Mas a boa notícia é que nós temos um Pai que vê que estamos em pecado, mas ao ver nós entrarmos pela porta, Ele desesperadamente corre ao nosso encontro. Nós cremos num Pai que, independente daquilo que você esteja fazendo ou praticando, Ele tem anseio em dizer: filho, eu tenho uma roupa nova, eu tenho um anel de autoridade, eu tenho um propósito, eu te dou novas sandálias. A pergunta é: se assuma como esse filho. Se assuma como um filho que precisa de arrependimento, cara. Quantas vezes eu entro nessa igreja e digo assim: Deus, me perdoa, porque eu não merecia. Pai, me perdoa, porque eu estou me comparando tanto. Me perdoa, porque eu estou dizendo: Deus, a grama do vizinho é mais verde, cadê a minha? Que está seca. Pai, me perdoa, porque às vezes eu estou ali lendo a Bíblia e dizendo assim: tá vendo, Deus? Tá vendo, Deus? Eu estou aqui fiel. Porque muitas vezes a gente está aqui louvando, engrandecendo o nome de Jesus, a gente entra no carro e fala uma palavra torpe. E todos os dias o Pai corre. E eu posso sentir o Pai correndo em minha direção e dizendo assim: filha, eu te dou vestes novas. Filha, eu te dou o meu colo. Filha, comece a contemplar quem eu sou, não aquilo que eu posso te dar. Comece a contemplar o colo de Deus. Comece a contemplar quem Ele é, não aquilo que Ele pode te dar. Eu queria que nessa noite você fizesse uma oração de arrependimento. Eu não sei quem você é. Eu não sei qual filho você se parece mais. Eu não sei se você é o filho que tomou o controle de Deus, que decidiu viver em base das suas próprias metas, das suas próprias expectativas. Eu não sei se você é alguém que está aqui todos os dias em nosso meio entregando o seu melhor, mas com o coração na motivação errada. Que nessa noite
você olhe para a cruz. Você olhe para o que Jesus fez naquela cruz. E diga assim: Deus, obrigada por entregar o seu filho. Obrigada porque o Senhor nos reconciliou. Obrigada porque eu não merecia nada, mas o Senhor já fez tudo. Obrigado, meu Pai. Ensina os nossos olhos a contemplar a tua beleza. Ensina os nossos olhos a contemplar a tua face, não necessariamente as bênçãos que o Senhor pode nos dar. Nos leva a esse lugar essa noite. Feche os seus olhos. Obrigado, Jesus. Comece